Fala, amigos do Adir Veloso, vamos a mais um conteúdo. Conto com vocês aí contra o coronavírus e contra essa dificuldade da gente ficar em casa. Vamos aproveitar o momento para poder se preparar, hein? Então, nosso conteúdo aqui, ó, se liga, hein? Vamos lá. Fala, amigos do nono ano, vamos falar aí sobre a Europa, população e demografia. A diversidade cultural desse determinado continente para com todas as pessoas que ali habitam, que são pessoas, podemos dizer em termos de cultura, totalmente diversas. A nossa página é 32 do volume 2. Então vamos lá. A classificação etnolinguística dos 50 países que compõem o continente europeu estão ligadas em 3 grandes grupos. São eles germânicos, eslavos e latinos. Então a base da etnolinguística, ou seja, das formas de falar, do dialeto, está dentro desses 3 padrões. Os germânicos, eles ocupam principalmente o centro e o norte da Europa, como alemães, austríacos, holandeses, nórdicos e britânicos. Já os eslavos, eles habitam predominantemente a Europa Oriental. Fazem parte desse grupo os russos, os poloneses, ucranianos, eslovenos, tchecos, eslovacos e sérvios. E por último aí nós temos os latinos, que dominam sobretudo a Europa meridional, ou seja, a área que se instala aí na parte mediterrânea do continente. Nesses países estão ali classificados Portugal, Espanha, Itália e França. Os romenos da Europa Oriental também foram originados de uma forma latina. Além desses grupos principais, nós temos também grupos numerosos, mas considerados pequenos grupos. São os finlandeses, os húngaros, os gregos, sem contar as diferenças regionais e dialetos, que nós temos ali alguns países europeus, eles adotam um idioma oficial, como a Suíça, e alguns idiomas que são desenvolvidos apenas semelhantes ao latim, só falados ou só utilizados pelas pessoas de interiores desses países. Na própria Itália, na própria França, na própria Alemanha, você encontra esses tipos de dialetos. Então, nós podemos ali dentro da Espanha, por exemplo, destacar uma área que eles chamam de País Basco, com cerca de 3 milhões de habitantes, ou seja, é uma das 17 comunidades autônomas da Espanha. Então podemos dizer que a Espanha sofre com esse conflito etnolinguístico, etnocultural desenvolvido em suas terras. A Dinamarca é um outro país que consegue ter territórios fora de sua porção territorial. Isso faz com que o país consiga geograficamente, geopoliticamente, distribuir melhor os seus produtos importados e exportados, porém, o choque cultural de uma ilha para outra, você tem diversas culturas ali presentes. Um outro país que consegue ter grandes destaques em diferença de habitantes é a Morávia, dentro da República Tcheca. Com 3 milhões de habitantes, a Morávia é uma região que tem identidade própria e foi abolida, ou seja, a sua autonomia terminou em 1949, durante ali o período de Guerra Fria. Então, alguns outros países, eles buscam fazer com que todo o sistema seja único e seja totalmente estruturado dentro de um determinado país. Então, em termos religiosos, por exemplo, o catolicismo é praticado especialmente em Portugal, Espanha, Polônia, França e Itália, mas com grandes números de fiéis em boa parte dos continentes. Aonde você vai, você consegue ter o catolicismo, porque a religião ela é uma via de ligação entre pessoas, entre culturas, e que faz com que todos pensem da mesma forma. E aí cresce em grande quantidade o islamismo no continente europeu, principalmente nos países árabes ou turcos. Por exemplo, professor, Turquia, Bósnia, Herzegovina, Albânia, são países de domínios
árabes ou de domínios muçulmanos em sua grande concentração. Atualmente, há centenas de milhares de muçulmanos vivendo em grandes cidades europeias, como Londres e Paris. E isso tem criado ali grandes rixas, né, grandes brigas entre porções culturais desses dois lados. Amigos, é isso aí. Estudem, se preparem e não se esqueçam de se proteger contra o coronavírus, hein? Até a próxima aula, galera. Forte abraço, hein?